Muito bom dia para você, meu querido e minha querida. Estamos aqui mais uma vez para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar até você, a sua casa, a sua família, ao nosso coração a certeza de que você pode ser feliz. Um grande abraço à equipe da retaguarda, aos câmeras, produtores, auxiliares que estão nos ajudando a levar esse programa no ar. Eu, Henrique Santos Filho, cumprimento você na paz e alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um programa. E hoje é um dia muito especial. Nós vamos trazer daqui a pouquinho a nossa convidada, a doutora Roseli Cristina, que vai nos falar a mãe sábia. Oh, maravilha! As mães são muito sábias. Ela vai explicar direitinho para nós isso, para trazer sabedoria de como lidar com os filhos. E nós, homens, vamos aprender com as mães sábias, com certeza. E teremos aqui também a presença de nossa querida irmã Érica Vanessa, consagrada da comunidade. Comunidade Anunciame, para a qual eu sou fundador, pela graça de Deus, e mando um abraço muito carinhoso a todos que estão nos vendo nesse momento. Em todo o Brasil e talvez até no mundo, pela internet, canal aberto, pela parabólica, aonde você está. Você é meu irmão, você é minha irmã. Querida e querida, nós vamos hoje também falar um pouquinho sobre essa semana maravilhosa. Já estamos na novena de Pentecostes. Domingo agora, dia 15, teremos aqui na Associação Louvemos Pentecostes. Mas muito mais do que isso, em todas as paróquias, igrejas, capelas, estaremos clamando: vinde, Espírito Santo. Precisamos ser homens cheios do Espírito Santo e mulheres também. Antes de eu partilhar a palavra com você, eu quero, nesse instante, pela fé, acender a vela das mãos ensanguentadas de Jesus, para que todos nós possamos ter esse dom, essa luz do Espírito Santo em nós. Essa luz do Espírito Santo. Então vamos acender mais uma vez a vela das mãos ensanguentadas. E é claro, você também pode pedir que Deus acenda no seu coração, como no meu, essa luz, a luz de Cristo, a presença do Espírito Santo, luz para todas as trevas do pecado que toca o nosso coração. Meu querido e minha querida, vamos então abrir o nosso programa, como fazemos toda segunda-feira, diante da bendita Palavra de Deus. E eu quero aproveitar a leitura de hoje da liturgia, uma leitura que fala muito forte ao meu coração e espero que também toque você e a gente tenha uma dimensão sem julgamento, mas uma constatação daquilo que nós precisamos ser para não sermos aquilo que Paulo vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7. Presta bem atenção nessa leitura. Nós vamos ler com muito carinho para você, vamos buscar o que Deus quer nos falar. Atos 19, 1 e seguintes, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçaste a fé? E responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fossem batizados? Perguntou Paulo. E eles disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido e querida, aqui nós estamos diante de uma igreja de Éfeso, que o autor do Atos dos Apóstolos, que você sabe, é Lucas, também autor de um dos evangelhos, vem nos fazer aqui algo real que aconteceu, porque ele foi companheiro de Paulo após a sua conversão e seguiu os passos desse grande, que se fez apóstolo de Jesus, que nos deixou riquezas imensas da palavra. Ora, enquanto Apolo, que nós vimos na liturgia há alguns dias, Apolo se dirigiu para Corinto, Paulo foi para Éfeso, ele chegou a Éfeso. Ora, naturalmente ele foi a uma sinagoga e percebeu ali
algumas pessoas, e a palavra diz que eram 12 homens, que eram realmente pessoas que estavam na sinagoga, eram pessoas que já sabiam de Jesus Cristo. Mas eu fico pensando aqui, por que é que Paulo foi perguntar para eles em que batismo eles foram batizados? Por quê? Porque naturalmente eles estavam abatidos, desanimados, murmurando, reclamando. Era uma religiosidade água com açúcar, diluída, sem vida nenhuma. Ora, quando Paulo pergunta, olha para esse grupo de pessoas e diz, que batismo vocês foram batizados quando vocês abraçaram a fé? Vocês receberam o Espírito Santo? Sem nada pejorativo. A ignorância deles, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Muito bem. E que batismo vocês foram batizados? No batismo de João. Ora, é claro, aí vem falar daquilo que nós entendemos como sacramento. Vocês foram batizados para pagar os seus pecados e inserir no corpo místico de Cristo. Mas falava para eles que era necessário que acontecesse Pentecostes na vida deles, já que tinha acontecido há bastante tempo. Ora, é nesse instante, então, que a palavra diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, foram batizados no Espírito e se manifestaram em dons, como desde Atos 2 nós vamos ver que qualquer situação, os dons se manifestavam nas pessoas que abriam seu coração para que o Espírito Santo enchesse. No mesmo momento, a palavra diz que eles começaram a orar em espírito, em línguas estranhas, e começaram a falar profecias ali. E eram 12 homens. Ora, parece um grupo pequeno, mas assim como os 12 apóstolos, 12 pode realmente provocar um incêndio do Espírito, e mais 12, mais 12, mais 12, como aconteceu, que chegou até o dia de hoje. Meu amado e minha amada, da mesma forma que esses homens ali em Éfeso estavam, também estava Pedro, Bartolomeu, Mateus, João, Lucas não, mas os que estavam apóstolos, talvez mulheres, talvez Nicodemos, José de Arimateia, eram 120 pessoas no andar de cima, medrosos, inseguros, cumprindo o que Jesus pediu, voltem a Jerusalém. Porque vocês não sabem, nem eu sei, mas o Pai derramará o Espírito. E eles voltaram em obediência, com problemas, com dificuldade, com temor dos judeus e dos doutores da lei. Mas ali também ele estava na mesma situação desses homens, 12 homens lá de Éfeso. Apenas na religiosidade e na fé. Mas não havia algo evidente em suas vidas. E naquele dia, festa da colheita, quando Jerusalém estava cheia de povo da Capadócia, da Ásia, da Panfídia, de todos os lugares, para celebrar a festa da colheita, o que aconteceu? Naquele andar de cima, derramou-se o Espírito Santo em profusão nos corações de todos que ali estavam. Ora, se tornaram alegres, audaciosos. Pedro toma coragem de falar o que está acontecendo ao povo. A nossa igreja publicamente nasceu nesse momento. Muito bem. Aí nós trazemos para a nossa vida, infelizmente, e com todo carinho digo, há muitas pessoas na igreja, mas cheias de problemas, de reclamações, de lamúrias, buscando Deus que resolva somente os seus problemas. E também pessoas que estão anunciando o reino, querendo somente um Deus que resolva problemas. Mas as pessoas saem sem vida. As pessoas saem do modo que entraram, elas cumprem as regras, os regimentos, elas tomam o sacramento, mas elas saem do mesmo jeito que entraram. Não há manifestação nem nos grupos carismáticos mais de profecia, de palavra de sabedoria, que mude a vida de um povo. Fechamos tanto a nossa inteligência humana, até com boa vontade, de falar, de pregar, de dizer que Deus está curando. Resumimos em canto em línguas e cura a manifestação esplendorosa do Espírito Santo, que não é ruim o que faz, não. Mas o povo não muda, porque eu vou no encontro, eu vou no lugar para que fale o meu problema, ou reze pelo meu problema, mas eu não tenho mais compromisso. Eu não passo a ser como um dos 12 que vou profetizar, orar em línguas, me alegrar, ter frutos do Espírito Santo. O que precisa acontecer na minha vida e na vida de todos nós, na sua também, é um novo Pentecostes.
Fomos batizados no sacramento, inserimos o corpo místico de Cristo. Apagaram-se em nome de Jesus tudo que era velho e agora tudo se faz novo, é verdade, mas a tendência continua. Mas o que colocou em evidência o sacramento na minha vida? É necessário, então, não um novo sacramento, mas que nós recebamos a efusão do Espírito, ou o batismo do Espírito, o encharcar do Espírito, para chegarmos um dia, ai, Deus permita, para dizermos, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando nós voltamos na família, nas igrejas, capelas e paróquias, as pessoas reclamando, murmurando contra outros irmãos que ali estão, murmurando, reclamando e entregando para o bispo, padre, outros movimentos, ciúme daqui, ciúme de lá, dentro de casa, uma guerra muito grande de sentimentos, não há relacionamento, e todos com a Bíblia, todos com o terço, todos buscando um povo doente. Por isso a palavra em outro trecho diz, por isso que há muitos doentes em vocês, entre vós. Por quê? Porque nós deixamos nos conduzir pela sabedoria humana, que é boa a sua vontade, o seu projeto, mas sem a ação do Espírito, eu me lembro, me desculpe o termo, minha mamãe falava, quando chegava a hora do almoço, a gente queria, como garoto, ficar jogando bola, e ela dizia assim, vem almoçar, saco vazio não para em pé, porque ela sabia que nós precisávamos do alimento para não ficarmos doentes, e para termos energia para correr, brincar, trabalhar. Nós, espiritualmente, uma péssima comparação, eu creio, podemos dizer, sem o Espírito Santo somos vazios, não paramos em pé, não temos perseverança, não temos constância, não temos alegria. Por isso a nossa mente, o nosso ser está cheio de ciúme, inveja, maldades, comparações com as outras pessoas. Nos fazemos de coitadinhos, coitadinhas e não somos capazes de amar profundamente e ter a visão do Espírito sobre a outra pessoa que muitas vezes está do nosso lado. Assim Paulo viu esses homens. Assim viu e disse, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? Um olhou para o outro, bom, não, nem estamos sabendo disso. Mas será que não é assim que nós fazemos? Vamos para a primeira Eucaristia, vamos para o Crisma, vamos para o casamento, no curso de noivo, e ninguém nos fala da vida espiritual cheia do Espírito Santo. E não é culpa deles, precisa haver uma revolução. Então, quando começam os problemas, falam, quando você abraçou, você vai na igreja, na missa, você recebeu o Espírito Santo? Nem sabia, só o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa. Paulo vem dizer, então, que aqueles homens, eu e você, precisamos ter o coração abrasados para nos brindar de todas as flechas, os dardos inflamados do maligno que quer destruir em nós a presença de Jesus Salvador. Querido e querida, celebramos uma data, atualizamos Pentecostes na liturgia, mas já aconteceu. Estamos no tempo do Espírito Santo. Pai na criação, Jesus na salvação, o Espírito Santo na consolação, para preparar o nosso coração, e seremos poucos, para recebermos a vinda de nosso Senhor Jesus. Percebe? Sem o Espírito Santo, é só sabedoria humana, como o Tiago diz, se torna invejosa, ciumenta, rancorosa, briguenta. A sabedoria de Deus, não. Os frutos do Espírito alimentam as pessoas e nos alimentam. Então pensamos, nesse dia de hoje, se você não começou a novena, não vá só no papel, não vá para o papel. Vá espontaneamente na sua casa, diante da palavra de Deus, ou numa igreja, você pode, não sei. Mas aonde você estiver, tem que estar o seu coração, o seu desejo. E eu não aceito ser mais um homem e uma mulher vazio da graça. Deus não criou para a gente só trabalhar e passar e correr daqui para lá. Deus nos prepara para sermos felizes nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu creio, meu querido, minha querida, se nós pedirmos, Deus nos dará, porque o próprio Jesus disse, o que pedir em meu nome, Ele vos concederá. Então pensamos, em nome de Jesus, Pai, envia-nos o Teu Espírito Santo. Que esse dia na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver nos acompanhando, pensemos
que não vamos desistir minuto nenhum sem pedir que eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo e você, uma mulher cheia do Espírito Santo. Por isso que Deus nos abençoe, enriqueça de alegria o seu coração para vencer as dificuldades e tribulações desse dia e que não nos falte essa promessa se cumprindo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao primeiro intervalo, voltaremos daqui a pouquinho para buscarmos, na força do Espírito, de que eu e você, todos nós, podemos ser felizes. Até já.